Bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou a arquiteta Lilian Simões, do Núcleo IARC de Arquitetura. Tenho um escritório de projetos de arquiteturas interiores. E como eu comentei, os meus clientes sempre têm dúvidas na hora de escolherem entre o piso laminado e o piso vinílico. Então, diante disso, nós convidamos o Gustavo. O Gustavo é engenheiro civil, formado pela USP, e ele tem especialização nas áreas de acústica e steel frame. Ele é fundador da empresa DigiPlus, que está há 20 anos no mercado, e entende bem, né, Gustavo, desse assunto de piso Bom, laminado e vinílico. espero conseguir aí atender as demandas. Vamos lá. Legal. Então, o Gustavo vai começar apresentando aí para a gente quais são as indústrias e as empresas que trabalham com esse tipo de piso aqui no Brasil. Bom, muito bem. Obrigado, Lilian. Boa noite, um prazer encontrar todos que estão aí junto da gente. A DivPlus trabalha com alguns dos principais fornecedores do país, aqueles que a gente entende serem os mais capacitados, não só em entregar um produto bom para a gente, um produto de qualidade, mas também no sentido de ter responsabilidade ao produzir. Porque a gente tem, você conhece a gente, já em visita com a gente também, sabe o quanto a gente entende ser importante que os produtos tenham sido fabricados com responsabilidade, dentro de padrões de aproveitamento, de uso consciente dos materiais. Então, é algo que a gente leva muito a sério também. Então, nos fabricantes de pisos laminados, a gente trabalha com três empresas bastante responsáveis e comprometidas, né, que são a Quickstep, uma empresa belga, e as brasileiras Duraflor e a Eucaflor. Também eles, entendendo, e a minha opinião é essa também, entendendo que o piso vinílico não é concorrente do piso laminado, o concorrente deles dois, na minha opinião, é a cerâmica, mais hoje o porcelanato, né? Que Sim. ocupa aí uma fatia de 85, 90% de mercado de piso. Então, o concorrente. Então, esses três fabricantes, eles têm também as importações dos pisos vinílicos complementando suas linhas. E o nosso grande Sim. parceiro de piso vinílico, que é um líder mundial, o maior fabricante de piso vinílico do mundo, que é a Target, realmente especialista em piso vinílico, se instalou no Brasil na década de 60 para fazer Brasília. E na época ainda a Nossa, Fademac, depois bastante tempo já, né? bastante tempo. E depois foi adquirida pela Target, uma empresa francesa que é a maior do mundo. Por que eu acho importante isso? Às vezes pode não despertar tanto interesse, a gente quer conversar sobre as vantagens, desvantagens, onde aplicar, onde não aplicar, mas é fundamental a gente saber que essas pessoas usam os fabricantes de laminado, madeira 100% manejada conscientemente, com reflorestamento, todos com certificação FSC, assim como o fabricante de piso vinílico, a Target também, o seu produto principal, que é o vinílico, né, a base PVC também 100% reciclada. Então eu queria fazer essa introduçãozinha, empresas responsáveis também no aspecto social, então você pega uma Target, 10% dos seus colaboradores no mundo inteiro da Target hoje estão envolvidos com pelo menos um projeto social no Target Care, então Nossa, isso realmente é muito importante. é legal de falar, porque aí a gente vai começar a olhar para o piso da casa da gente com outros olhos, a gente vai enxergar muito mais valor agregado naquele produto quando a gente compra de uma empresa que tem todos esses comprometimentos, né, Lilian? É verdade. Hoje a gente tem que ter realmente muita responsabilidade com o meio ambiente, com questões sociais, e a gente tem que ter consciência de que empresas que trabalham nesse sentido é que merecem a nossa confiança, né? E nós, como profissionais, a nossa indicação. Então, a gente procura sempre conhecer para poder entregar para os nossos clientes
a melhor solução, o melhor material, né, o melhor produto. Mas vamos começar então a entender um pouquinho mais sobre cada um, porque a gente sabe que os dois dão resultados excelentes nas obras, são pisos realmente duráveis, de fácil manutenção, mas é sempre aquela dúvida, em qual dos dois que eu devo optar? Eu vou escolher um piso laminado, eu vou escolher um piso vinílico. Eu sei, assim, de algumas coisas relacionadas à estética, vamos falar assim. Sei que o piso laminado, ele nos dá algumas soluções voltadas mais para madeira, né, os acabamentos amadeirados. Já o piso vinílico abrange uma infinidade aí de acabamentos, até reproduzindo os pisos cerâmicos, que hoje são bastante usados, né? Então explica aí pra gente quais são os cenários de aplicação dos pisos, tanto do laminado como vinílico. Fala como que a gente pode escolher aí. Tá. Como eu falei no começo, eu entendo que são duas linhas que se complementam, né? No aspecto valores, realmente eles estão em faixas de valores até um pouquinho diferentes. Não? O produto top de linha laminado se encontra mais ou menos com os primeiros produtos de valor vinílico, e dali em diante vai os produtos de valor de piso vinílico. Então, eles quase que não concorrem entre eles. Mas falando no como escolher e onde escolher, ambos os produtos, como você mesma falou, são produtos excelentes, muito bem aplicáveis, com confortos térmicos muito bons, produtos agradáveis, você anda descalço em cima deles, na nossa região aqui, pelo menos quase o ano inteiro, né? E produtos com absorção de impacto. Então, de certa forma, de uma forma generalizada, se aplicariam em qualquer área. Onde que a gente começa a avaliar cenários que se adequam melhor a um ou a outro. O piso vinílico, ele tem espessura que varia de 2 a 5 milímetros. O laminado, ele é mais espesso, então ele vai lá de 6,5 a 8 milímetros. É claro que ele vai se comportar melhor em situações de mais imperfeição. O laminado vai se comportar melhor numa situação na qual a gente encontre um contrapiso com mais imperfeições. A norma de desempenho, ela fala que um contrapiso pode variar no máximo 3 milímetros a cada 2 metros. Então, se a gente tem um cenário de acordo, que seguiu a norma de desempenho, a gente vai conseguir entrar com os dois produtos. Se a gente tem um cenário um pouco mais hostil, no qual a gente tenha mais imperfeições, precisa de um produto que vai resolver melhor, quanto mais espesso, mais ele vai ser capaz de acompanhar isso, e quanto mais fininho, mais desafios vai ser para ele vencer ondulações, imperfeições, etc. Pensando nisso, a gente tem que realmente ter uma base adequada, né, para o uso do piso vinílico. Isso. Um outro desafio que se impõe ao piso vinílico, desafio, mas também custo e recompensa, né? Então, ele tem um outro desafio, por exemplo, ele é uma obra um pouquinho maior. Então, você imagina que você chegue num ambiente, por exemplo, de reforma, que você tem lá uma cerâmica, vai fazer uma reforma, você já coloca a manta, no caso do piso laminado, você já coloca aquela manta e já instala o piso laminado num apartamento em coisa de um dia, e no dia seguinte volta para fazer os rodapés e acabamentos. O piso vinílico, você vai ter que fazer uma massa de preparação, né? Você vai fazer uma mistura ali com base cimentícia, com base d'água, para poder... vai ter que passar um primer, esperar um tempo de secagem para criar uma ponte de aderência entre a cerâmica e essa massa de preparação. Então, é uma reforma que talvez seja mais prudente o morador passar uns 3 diazinhos no hotel. O laminado, ele vai seguir morando ali, vai se mudar um dia para um quarto ou para a sala, mas ele vai administrar com mais facilidade a instalação do piso vinílico.
Em É uma obra contrapartida, mais limpa, né, do laminado. Isso. Em contrapartida, na hora que você se propuser a esse desafio de reforma do piso vinílico, você colhe alguns frutos lá na frente. Um piso que resiste com mais facilidade à ação da água, né? Um piso também muito confortável termicamente. Só aproveitando a deixa da água, dizer que o piso laminado está avançando muito nisso também, tá? Então você pega, por exemplo, a Quickstep hoje, de todas as linhas dela, só uma linha hoje não tem tempo de resistência à umidade, as outras têm lá os tempos no qual ela pode estar exposta. Então, eu me lembro, quando eu morava numa casa de piso laminado, as crianças eram pequenas, então a gente tinha sempre aquela preocupação de, não pode derrubar um copo d'água e tal. Então, isso, a partir do momento que você compra um piso laminado que tem a resistência à umidade, né, que a Quickstep hoje já tem, são 4 linhas resistentes à umidade, a Durafloor lançou agora mais 2 linhas com resistência à umidade também, que são os pisos que eles chamam de Ultra. Então você tem um tempo para fazer aquela remoção, né? Tem piso que você tem 1 hora, tem piso que você tem 6 horas e tem piso que você tem até 24 horas para resolver aquele copo d'água que derramou, aquela garrafa que caiu. Então, o piso laminado também está avançando, ele percebendo, né, essa demanda muito forte nesse sentido. Então, ele também está avançando nesse sentido de estar preparado para algum tipo de agressividade. Alguns fabricantes liberam a gente de colocar em lugares mais agressivos, outros não. Tem fabricante que libera você de colocar no banheiro, exceto no box. Tem fabricante que vai te liberar só lavabo. Né? Mas isso pensando no vinílico, não no laminado, né? Não, no laminado. No laminado também? Esses laminados agora, essas linhas que estão sendo lançadas agora, com essas resistências à água, né, elas já estão começando a ter alçadas maiores, vamos dizer assim. Então, a Dura já está liberando você de instalar ele em lavabos e cozinhas. Cozinhas residenciais, tá? Não cozinhas industriais. E a Quick já está te liberando os lavabos, as cozinhas, e está liberando também o banheiro, exceto no box. Então, tem uma pergunta aqui, ó. Perguntaram a Elisângela se o piso laminado pode ser usado em casa térrea. Ele pode? Boa pergunta, muito boa pergunta da Elisa. Por quê? Porque ele pode sim, a gente toma um cuidado a mais, a gente aplica uma lona antes de aplicar a manta, com uma micragem específica, mas aí eu vou pegar numa questão importante. A umidade ascendente, ela é sempre um desafio para a edificação. A edificação vai sofrer um pouco. Então, por mais que eu tenha a lona, que o laminado não seja afetado por essa umidade, ela vai ficar ali entre o contrapiso e a lona e ela vai atrapalhar um pouco. Ela pode querer agredir uma alvenaria, ela pode querer agredir uma viga invertida que você tenha na obra. Então, o que a gente recomenda? E será que tem que impermeabilizar, então, antes? Isso. As premissas foi uma pergunta da Mônica. E as premissas das NBRs que tratam de impermeabilização, que são a 9574 e a 9575, são de que você sempre deve tratar um contrapiso térreo para umidade ascendente. Hoje nós já temos vários produtos para isso. E aí eu vou pegar um ganchozinho. Os fabricantes de vinílicos nos indicam técnicas para detectar se um contrapiso tem umidade ascendente ou não. Uma mais antiga é a técnica da lona, então você corta uma lona com tipo 40 por 40, põe no contrapiso e passa uma fita adesiva em volta e volta uns 2 dias depois e tira para ver se acumulou umidade. Uma outra técnica mais moderna é dos medidores de umidade, são equipamentos, a DV Plus tem um equipamento que você vai lá, coloca no contrapiso e ele já te diz quantos por cento, porque você não pode instalar um vinílico com umidade acima de 2,5%. Tá? Mesmo o vinílico também tem restrições, então. No vinílico o desafio é maior nesse caso, porque no laminado você colocou a lona, ele mantém a água ali entre a lona e o contrapiso e o problema está resolvido. Agora no vinílico não, o vinílico como você colou ele no contrapiso, se você tiver umidade ascendente, essa umidade ascendente vai diluir o adesivo.
E na hora que ela Uhum. diluir o adesivo, o vinílico tende a se soltar. E é uma obra trabalhosa consertar esse problema, tá? Então, qual que é a Falando. recomendação? Só voltando no negócio do teste de umidade, Lilian. Tá. Tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes você faz um teste de umidade numa época muito seca, sem chuva como essa, e ele dá uma umidade zero, dá uma umidade Ah, é baixa, verdade. né? E aí você Uhum. tem um jardim do lado, você tem uma grama muito próxima à casa, depois aí você faz o teste de umidade, deu zero, vai lá, instala o piso, depois vem o tempo, a época das chuvas, o solo se encharca, a umidade ascendente entra em ação. Então, a gente recomenda que você faça assim os testes para ter uma noção de em que status está o seu contrapiso naquele momento. A gente tem um medidor Tá. de umidade para isso, mas a gente entende que para instalar um vinílico num térreo é fundamental você fazer um tratamento para umidade ascendente. Tá. Tem uma pergunta aqui que ela fala o seguinte: tem como tirar risco de piso laminado? Então, Eu- um dos fabricantes, ele tem uma técnicazinha lá para você fazer uma açãozinha, mas com relação ao risco, a gente tem que trabalhar para tentar fazer com que ele não aconteça. Como que a gente É, faz isso? Né? Colocando feltro nos móveis que a gente, porventura, arrasta, trocando as rodinhas das cadeiras giratórias por poliuretano. E uma dica hum, muito legal mesmo. Nunca deixe de colocar um tapete, uma passadeira na entrada da sua casa. Estatisticamente, esse tapete da entrada da tua casa vai ficar com 70% da sujeira que chegar no teu pé. Então, olha, isso é interessante. e nem o piso laminado, nem o piso vinílico são amigos da areia. Porque a areia Hum, no piso, ela vai acelerar o processo abrasivo da nossa caminhada sobre ele. Né? Então, certo. os cuidados basicamente são esses. Não use aqueles rodízios de plástico, não tenha cadeiras, essas cadeiras que são de empurrar, que não são de rodinhas, sempre com um feltro, proteja, não arrasta, né? Levanta, carrega Sim. e tenta evitar o risco. Você resolver um risco, depois é um problema. Mas nós temos assim, no caso dos laminados colados, a gente consegue ir lá tirar só aquela régua e trocar só aquela régua. No Ah, caso certo. do vinílico, né, colado, falei laminado, eu acho. Agora, no caso do laminado, agora quase todos, agora todos são, os que a gente trabalha, todos são clicados, exceto Ok. uma linha da Eucatex que não é clicada. Mas a maioria hoje, vamos botar aí que 90% do que se vende é clicado. Então você pode entrar num quarto, desmancha ele até pega a lateral mais próxima do risco, desmancha ele, troca aquela régua, volta, monta ele de novo e volta a rodapé no lugar. Dá para fazer Ah, isso entendi. se for um risco que não dê para resolver, né? Tá. Eu vi que teve uma pergunta também, Lilian, sobre o Sim. vinílico clicado. Não sei se é essa que está na tua sequência aí. Não, aqui eu estava vendo a questão de espessuras. O pessoal tem muito perguntado sobre a questão de espessuras, quais seriam as adequadas. No caso do uso do piso vinílico, você citou isso, né? Eu acho assim, reformas, a gente às vezes tem problema, né, com alturas. E aí o piso vinílico entra realmente para resolver essa questão, a gente conseguir dar um resultado, até reproduzindo às vezes uma cerâmica, mas usando um vinílico que tem uma espessura menor. Mas a pergunta seria isso, tem algumas pessoas que fizeram. E também a diferença se é obra residencial e comercial, se Sim, existem diferenças de tipos de sim. piso que são recomendados, né? Nos dois produtos, a espessura está ligada à resistência. Então, quanto mais espesso, seja nos vinílicos, seja nos laminados, mais resistentes os produtos são. Então, as classificações de uso para eles são residencial, comercial leve, comercial médio, comercial alto, né? Moderado e alto. Temos produtos para todas as faixas de aplicação. Então, tem o produto que só pode o residencial, né? Tem um Uhum, produto que você pode usar residencial e um comercial leve, um escritório de baixa circulação, né? Um ambiente administrativo com pouquíssimas pessoas. Aí você já vai ter os produtos com mais resistência,
que você pode já partir, por exemplo, para uma loja de shopping center, onde você tem um tráfego muito intenso. Hoje você entra na loja de shopping center, a grande maioria delas, ou você vai encontrar um piso laminado, ou você vai encontrar um piso vinílico. Por Isso é quê? verdade. Porque muitas vezes essas lojas são feitas muito rápidas, né? São construções super aceleradas, e muitas vezes a gente entra para montar esse piso na véspera da inauguração. Então não dá para ser um produto que você vai assentar, rejuntar, tem que ser um produto rápido. Inclusive teve um comentário aqui falando se no caso de rapidez na reforma é melhor o uso de laminado. Você já havia explicado anteriormente que sim, né? Sim, sim. É uma obra muito mais rápida. Dependendo do tamanho do ambiente, faz num dia, né? Dependendo do tamanho do espaço. A obra do piso laminado é muito mais rápida do que a obra do vinílico, porque você tem que preparar uma base, esperar ela secar, né? Vai mexer com massa cimentícia, com umidade. Então, é uma obra, vamos dizer assim, com uma velocidade 2 vezes maior, mas pelo menos, do que uma obra de piso vinílico, né? Tá. Tinha uma pergunta também sobre o piso clicado, o vinílico clicado. Pode falar. A pessoa perguntou, eu fico muito concentrado na conversa, não consigo ler as perguntas. Mas eu vi estou que ele tentando perguntou, acompanhar aqui as perguntas. Eu vi que ele perguntou do vinílico clicado. Eu também tenho que me preocupar com a umidade ascendente? Também. Mas eu vou instalar ele sem adesivo, não vai ter um adesivo. Mas também é importante você se preocupar com a umidade ascendente, porque a umidade ascendente, a água vai subir. Se você não deixar que ela suba pelo vinílico, ela vai para as paredes, ela vai incomodar de alguma maneira. Então, sempre recomendado, piso térreo, você fazer uma impermeabilização para umidade ascendente, tá? Certo. Aí perguntaram aqui se o vinílico pode ser assentado em paredes. Eu acredito que sim, né? Tem gente que assenta até no forro, né? Sim, sim. Eu tenho ele instalado no forro, inclusive, em casa. Você pode sim, é uma instalação diferente da forma que você instala no piso, mas pode instalar na parede sim. O laminado também tem uma técnica para instalar nas paredes com algumas regrinhas aí, principalmente se essa parede for uma parede externa da edificação, mas dá para fazer também. Então ambos são próprios para instalação em parede. É possível instalá-los em parede. Também. O laminado também pode ir no teto? O laminado no teto, não. Aí nós vamos ter que falar no piso vinílico mesmo. Teve uma pessoa que perguntou se eles podem ser feitos no sistema piso sobre piso, laminado e vinílico. Pode assentar, por exemplo, sobre um piso cerâmico? Como que funciona? Sim, os dois podem ser instalados sobre o piso cerâmico. O laminado, com muita rapidez, você tem que... Uma coisa importante nos dois, você checar se não tem peça solta, né? Você pega lá um cabo de vassoura, um cabo de marreta, e checa se não tem peça solta, isso é muito importante, né? E você checa também imperfeição, ele tem que estar bem plano, tem que estar bem assentado para que você possa instalar o piso. O laminado, tranquilo, você vai passar a manta e vai instalar o piso laminado. O vinílico tem a limitação que o recomendado do rejunte dessa cerâmica seja de no máximo 5 milímetros. Se ele for maior que 5 milímetros, dá para fazer. Mas aí a gente tem que fazer uma ação um pouco maior, que é uma ação com a ponte de aderência, através do primer e o autonivelante. Mas dá para fazer também. Respondendo a pergunta se dá para instalar nos banheiros. Dá para instalar nos banheiros, nós não podemos instalar nos boxes, tá? Você tinha comentado comigo, Gustavo, que a gente podia, assim, quais seriam as recomendações para uma instalação sem vícios? O que seria isso? Explica melhor. Tá, vamos lá. Instalação sem vícios. Já falamos da umidade, né? Um dos principais desafios é, sem dúvida nenhuma, a umidade. Uma outra recomendação para os dois. Entregue o piso no local que você vai instalar pelo menos 24 horas antes. Por quê? Porque você imagina, lá no depósito da empresa, esse piso está lá no último andar de uma prateleira, super perto, de repente armazenado mais próximo de um telhado metálico. Então ele está numa temperatura bastante elevada. Então você imagina
você leva ele para um ambiente frio, num prédio, um ambiente com a temperatura bem inferior e instala. Você cria um choque no produto. O produto estava, de repente, um pouco mais dilatado, porque estava numa situação de temperatura extrema, ou ele estava mais retraído porque estava num ambiente muito seco, entra num ambiente muito úmido, abre, dilata, Dilata. Então, sempre recomendado você levar ele para a obra um dia antes, no mínimo 24 horas antes da instalação. Importante, contrapiso firme, bem feito, né? Não pode ser aquele contrapiso que você passa a mão, ele esfarela, então tem que estar numa situação boa, né? Como falei no caso do piso vinílico, atenção às juntas da cerâmica, se ela tiver até 5 milímetros é uma forma de executar, se ela tiver mais de 5 é outra. No caso do clique, a limitação da junta é 3 milímetros, não é 5, tá? Colocar os feltros, aí o pós-ocupacional, os cuidados pós-ocupacionais, o tapetezinho na entrada, que vai segurar aí até 70% do resíduo que vai chegar no teu pé. Nenhum dos pisos é amigo da areia, então se a areia chega no teu sapato, eles vão lá agredir, né? Os feltros nos móveis, a atenção, uma coisa que a gente já viu muita patologia, é realmente a umidade ascendente, então acho que já é a terceira vez que eu estou falando, porque é importante. É um assunto importante, né? Às vezes os andares superiores têm resíduo de umidade também, então, apesar de não ser um problema muito grande pós-instalação, vale a pena checar, mas eu estou no 6º andar, precisa medir a umidade? Você tem um medidor, não custa medir a umidade, de repente tem uma concretagem recente, tem uma janela que ficou aberta e choveu bastante, então para que aquele resíduo não fique ali, não atrapalhe, não corra o risco de diluir o adesivo, a gente gosta de medir sim. Na limpeza, não usar abrasivos. Eu ia perguntar da limpeza, manutenção. No caso dos laminados, não usar cera. A gente às vezes vem de uma experiência histórica com assoalhos de madeira e a gente tem aquela memória de usar cera. Então, as fábricas, cada uma indica os produtos específicos, a Quickstep tem o produto próprio dela, que ela recomenda. Ah, mas eu não tenho o produto indicado aqui, o que você me recomenda, Gustavo? As fábricas, em geral, elas recomendam detergente neutro, diluído em água, molhou o pano, secou bem, ele tem que estar úmido, quase seco, e aí você pode fazer vassoura com cerdas macias. Primeiro você passa a vassoura, recolhe a sujeira, e aí depois você passa um pano com esse líquido. A diluição é mais ou menos umas 10 gotinhas do detergente neutro e 1 litro de água. Não precisa mais do que isso. Agora, com o coronavírus, houve todo uma mundo pressão, está limpando mais o piso. Houve uma pressão muito grande sobre a gente com relação a isso. Não, tem que mudar, tem que liberar a gente de usar produtos mais fortes. Acha 10 gotinhas de detergente neutro num litro d'água. A gente reforça que é suficiente, mas a Target é muito responsiva, ela não ia se calar diante de toda essa demanda. Então ela soltou algumas outras formas de fazer a manutenção que você pode usar um pouquinho mais. Então a recomendação é sempre começa com a vassoura, cerdas macias, remove o grosso. Ah, eu quero ir um pouco além. Pode usar a Target, tem que tomar cuidado porque quando a gente fala de uma liberação de um fabricante, é só aquele fabricante. Tá? Sim, os produtos da linha deles, da né? linha deles. Então tem que tomar esse cuidado. Ah, Gustavo, você falou lá na live que eu podia usar um pouquinho de água sanitária. Com relação à Target, ela liberou um pouquinho de água sanitária. Não significa que os outros liberaram. Tá? Porque senão pode causar danos ao piso e depois não adianta reclamar com o fabricante, né? Gustavo, tem uma outra pessoa, você já havia comentado sobre o laminado resistente à água, mas uma pessoa aqui perguntou novamente se você aprovaria o uso desse tipo de material, se ele realmente
resiste à água, mas que fique claro, né, que não é uma coisa muito exagerada de água, né? Eu acho Isso, que tem que boa. esclarecer isso, senão o público acha que pode acabar Bom, até jogando legal. água para limpar o ambiente, e não é É. assim, né? Uma das maiores preocupações, Lilian, quando as fábricas desenvolveram essas performances maiores, era justamente esse pano muito encharcado que o povo não abre mão de usar no piso laminado, né? Porque a recomendação era um pano quase seco, mas havia um hábito cultural do nosso país, né, de usar mais água. Então, desenvolveu um Sim, produto que tem um tempo de resistência à umidade, ou seja, se você derramar, você tem que remover, mas você certo. vai ter um tempo. Tem linha que é 6 horas, tem linha que é 12 horas, tem linha que é 24 horas. Como que funciona isso? A gente fez treinamento disso. Então veio o rapaz da fábrica, treinou a gente e fez demonstrações. E realmente, os produtos que têm o hidrocil aplicado da Quickstep, ou em inglês hydrocil, a diferença é gigantesca. Nós pegamos lá uma... O problema é na emenda, tá? No meio não vai, Certo. no meio a água não vai entrar. Nós Ah, sim. pegamos, nós pegamos e instalamos um produto feito com piso laminado O sem... Gustavo, só Hum. você viu? Estão elogiando aqui, ó, Ah, a legal. sua loja. Adoro o piso vinílico da minha casa, feito pela Divi Plus. Eu conheço essa moça aí, viu? Então, Lilian, a gente faz um teste no treinamento no qual a gente instala um piso laminado sem o hidrocil e a gente instala um piso laminado com o hidrocil lá no treinamento. E a gente encharca eles, a gente pega um pano, coloca um pano dentro do balde, tira do balde sem torcer e coloca em cima das duas juntas. Da junta do Ah, sem hidrocil e esse é da o junta com teste. hidrocil. É um teste que a gente faz no produto 24 horas. E vai embora para casa. No dia seguinte, no segundo dia de treinamento, a gente constata realmente. Você e muita gente aqui vai lembrar dos pisos antes sem resistência à umidade quando molhados. Eles fazem mais ou menos isso aqui na juntinha deles, não é É isso? verdade. Isso. A Uhum, gente chama carinhosamente de catedral, porque parece uma catedral, né? Então fala sim. igrejinha lá, o piso fez a igrejinha, com certeza teve umidade. É, no piso com hidrocil não aconteceu a igrejinha. Ah, olha. Então, E é muito no bacana. caso é só a indústria. Você comentou da marca da Quick Step. É essa que Isso. tem o piso laminado resistente à água. A Eucaflor, a Duraflor, não tem A ainda. Duraflor lançou duas linhas, que são as duas linhas que ela chama de Ultras, né, que são o Unique e o Sense. Eu tenho quase certeza que é esse, mas eu vou te confirmar já. E são as linhas que têm a resistência à umidade. Essas duas linhas, eles validam com as mesmas características aí de tempo de resistência. Lembrando, você não pode encharcar o piso, você não pode deixar... Sim. tem que tomar cuidado com janela aberta, né? Não pode largar a janela aberta. Mas o piso que tem essa validação do fabricante, se ele... Linha Street, obrigado, Vanessa. A Vanessa está acompanhando a gente aí, me ajudou. É a Lembro. linha Street. A Vanessa ela É. é da Duratex. Ah, Então, legal. então são as duas linhas aí, Ultra, que eles lançaram, que tem uma coisa legal também. Um outro desafio do piso laminado com relação ao vinílico são as juntinhas de dilatação nas portas, que a gente chama de transições, né? Que no caso Sim. do piso laminado são obrigatórias. Então, nessas linhas Ultra também da Duratex, agora você pode instalar um piso laminado em até 90 metros quadrados, desde que nenhum comprimento tenha mais de 12 metros, nenhuma medida Ah, tenha mais de certo. 12 metros. Então você pode instalar até 90 metros quadrados, limitado a esses 12 metros, sem a junta de dilatação, nessas duas linhas Ultra da Duratex. Então é Mesmo uma se jogada existirem sensacional deles. portas entre ambientes, pode passar direto sem a junta. Pode passar direto, nenhuma medida pode dar mais de 12 Que metros, 12 metros. ok? Então, por exemplo, Ok. se você tem 2 quartos, um de frente para o outro, e o corredor, 2 quartos, um de frente para o outro, você tem que pegar essa medida do quarto, De um corredor, quarto ao quarto, outro. isso não pode dar mais que 12 metros. Se não der mais que 12 metros e a área total do piso não der mais que 90 metros quadrados,
essas linhas ultras da Duratex você pode instalar sem junta de dilatação. Gustavo, vamos falar um pouquinho, ó, também estou vendo algumas perguntas aqui. Uma fala sobre preço e qualidade. O laminado é melhor que o vinílico? E a outra agora perguntou sobre resistência a risco. Qual é melhor, o laminado ou o vinílico? Então, entre preço, qualidade, resistência a risco, o que você recomenda de cada tipo? Tá, ótima pergunta. Essa pergunta vai me fazer provar que o laminado e o vinílico não são concorrentes. Eles são parceiros. A faixa de preço deles é divergente. Então, por exemplo, o piso laminado, você começa numa faixa de preço e aí vai incorporando ali resistência à abrasão, resistência à umidade, espessura e vai valorizando ele com base nesses conteúdos. Chegou numa faixa de preço dos top de linha, dos laminados top de linha, ela está muito próxima dos produtos iniciais de preço vinílicos. E dali os vinílicos começam, espessura, resistência à abrasão, né, grau de aplicação, lugares onde eu posso aplicar. Então eles estão em faixas de preços diferentes. Então, nesse caso, a gente já valida que eles não concorrem. Não são concorrentes. Eles são para casos específicos, momentos diferentes, né, de cada família, de cada pessoa ou de cada aplicação. Claro, tem os casos como nós exemplificamos, que por mais que você... eu quero comprar o que há de melhor no mercado, mas você tem um contrapiso com muita imperfeição e precisa do negócio para amanhã. Aí não tem como a gente vai instalar um excelente piso laminado para você, né? Mas fora isso, eles estão em faixa de preços diferentes, tanto é que hoje todos os fabricantes de ponta de piso laminado do nosso país têm também o piso vinílico para completar. Com relação à resistência, são dois produtos com muita resistência, desde que você cuide deles com carinho. Então, o que é cuidar com carinho? São as coisas que nós já falamos aqui. Tapetezinho na entrada, segura lá 70% da areia, uma manutenção constante de limpeza, você coloca um feltro nessas cadeiras de arrastar aqui, ó, igual essa aqui que está fazendo barulho aqui do meu lado. Desculpa. Rodinha de poliuretano nas cadeiras giratórias, não empurra o móvel, ergue o móvel para levar para um outro lugar. Então, se você toma todos esses cuidados, esses produtos estão instalados em loja de shopping center. Né? Você não tem um cenário mais agressivo, na minha opinião, do que uma loja de um shopping que passa ali milhares de pessoas no dia, carregando, empurrando, carrinho, empurrando bebê, né? Arrastando as coisas. Então, quer dizer, se esses pisos são os top de venda de shopping center, então acho que está super validado a resistência deles. Certo. Mais uma questão aqui que o pessoal está levantando. Se o vinílico tem mais vantagem com relação ao laminado, porque ele é anti-chama, ele tem uma característica de ser um produto anti-chama. Pode falar, Lilian, desculpa. E outra coisa que perguntaram é se ambos os pisos podem ser instalados sobre taco. Tá, boas as duas perguntas. Anti-chama é um negócio relativo. Para um produto ser anti-chama, ele tem que ser classificado perante o Corpo de Bombeiros como um produto classe 1, ou seja, um produto incombustível. Nós temos pouquíssimos produtos classe 1 na construção civil. A grande maioria é classe 2A, classe 3A e assim por diante. Os vinílicos, os LVPs, que são esses vinílicos madeirados com os quais a gente está acostumado, eles são em geral classe 2A. Ou seja, a primeira categoria depois do incombustível. Eles não são incombustíveis. Eles propagam chama e a densidade da fumaça ótica deles está dentro dos melhores limites aceitados pelo Corpo de Bombeiros. Qual é o pior cenário para o Corpo de Bombeiros? O pior cenário para o Corpo de Bombeiros é um local onde existam muitas pessoas juntas, aglomeradas, e que se precisarem sair dali, elas têm que sair por ambientes estreitos.
Que cenário é esse? Por exemplo, um teatro, um auditório, né? Então, esses cenários se enquadram para o Corpo de Bombeiros numa classe que a gente chama de classe F, chamada local de reunião de público. E para você ter uma ideia de como esses produtos são bons, em geral, tanto os laminados que são classificação 3A, quanto os vinílicos que são classificação 2A, podem ser instalados nesses lugares que seriam os lugares mais críticos, exceto nos acessos de fuga, por exemplo, rampas, escadas e corredores. Aí a regra é um pouco mais apertada. Mas para você ver como eles são super resistentes ao incêndio. Eu esqueci a outra pergunta, qual que era? Mesmo do taco. Se pode ser instalado sobre o taco, isso mesmo. A outra pergunta era do taco. A gente não recomenda, em hipótese alguma, você instalar esses pisos em cima de um taco de madeira. Por quê? Tem um dos fabricantes até valida em cima da madeira com algumas ressalvas. Mas a gente tem uma experiência de que a madeira natural, ela troca umidade com o ambiente no qual ela está inserido constantemente, seja ascendente, seja descendente, ou seja, ela troca umidade com os dois ambientes no qual ela está em contato, de baixo e de cima. Realmente. Na hora que você enclausura o taco, ele não consegue mais trocar umidade, ele começa a inchar, e eu já vi cenas assim assustadoras dele empurrar todo o piso laminado para cima. Nossa, então, não. Sempre que a gente vê uma situação de taco, a nossa recomendação é remova o taco, refaça o teu cimentado, a espessura que a gente precisa é X, aí vai ser em função do produto escolhido, e aí a gente volta para instalar o teu produto. Perfeito. A Cláudia perguntou se a fumaça emitida por esses pisos que tem essa classificação que você explicou, se elas seriam menos tóxicas. Sim, elas estão dentro... Desculpa. Elas estão dentro dos limites de exigência mais rigorosos do Corpo de Bombeiros. Né? Porque quando a gente está num cenário de incêndio, a gente não morre queimado. A inalação da fumaça, né? A gente inala a fumaça e desmaia. Aí na hora que a gente desmaia, o fogo vem e queima. Qual que é o objetivo das normas do Corpo de Bombeiros? Fazer com que o incêndio cesse totalmente? Se possível, sim. Se não for possível e aquele incêndio tomar a edificação, o objetivo dele é que todo mundo consiga sair dali com vida antes que isso aconteça. Né? Por isso ele exige padrões muito rigorosos de propagação de chama e de densidade de fumaça. E dentro desses padrões super rigorosos, no cenário mais rigoroso, que é o cenário de um teatro, por exemplo, os dois produtos se validam para o piso, tá? Então, perfeito. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Legal. Tem uma pessoa perguntando de pinus tratado. Não sei se ela quer dizer se pode ser assentado sobre o pinus. Será que não isso a pergunta? Não pode ser assentado sobre ele. Ele é uma madeira. Madeira não. Ela tem. Ela trabalha. É que o pinus ele tem alguns tratamentos muito bons. Ele tem autoclaves, né, que realmente selam ele. Mas, na visão das fábricas, ele é visto como uma madeira e incluído nesse rol aí dos que não pode. Ótimo. E na questão, ainda falando sobre a questão de manutenção, né? Fizeram uma pergunta específica do como seria as recomendações para a limpeza do piso vinílico. E agora uma pessoa está perguntando se ela pode instalar o piso vinílico numa garagem e numa área de lazer coberta. Ótimo. Nenhum dos dois pode ser instalado em áreas externas. Então, a garagem está coberta, mas é externa. Tudo que for externo da tua casa, aí a gente não compete. Aí é ou concreto, ou cerâmica, ou pedra, né? Então, se o ambiente for externo, o que é ser externo? É estar sujeito... Você está dentro de casa, se você derrubar um balde d'água, aquilo ali é só água. Lá fora, as intempéries são totalmente diferentes. Não é só água. Então, para fora da casa, você não instala piso laminado nem piso vinílico. Eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta, vou fazer uma minha agora.
Claro. E se for no teto, por exemplo, no forro da garagem ou no forro de uma área de lazer aberta, eu posso instalar um vinílico, por exemplo? Ou Então, também é a mesma o teto, questão? assim como o piso, estará exposto às intempéries, Também né? está. Então, se é externo, a gente não vai recomendar. Não recomenda. Não. Ótimo. Tá. Aí, ó, agora a lista perguntando como funcionam as garantias desses pisos. Legal. Os pisos são tão bons que a gente, no caso dos residenciais, a gente começa a falar em 10 anos de garantia. Então, os pisos Nossa, mais... bastante. e a gente vai chegar, no caso dos laminados, em até 25 anos de garantia. Isso é lógico, é uma estratégia muito clara das fábricas. Elas sabem que se o teu produto tiver um defeito de fábrica, em até 1 ano, 2 anos, esse produto vai aparecer. A gente começou a vender esses produtos há 20 anos atrás. Então, em 20 anos, você imagina como esses produtos evoluíram. A gente tinha um volume de assistências técnicas que realmente se efetivavam como defeitos de fábrica lá atrás, significativo. Hoje, a gente praticamente não tem, Lilian. A gente raramente aciona um 0800 de fábrica. Então, você dificilmente vai ter problemas. E sabendo disso, sabendo desse nível de qualidade, eles conhecendo mais do que ninguém o nível de qualidade no qual eles chegaram, eles estão se dando ao luxo de dar garantias astronômicas aí, que começam em 10 anos nos residenciais, começam aí em 5 anos nos comerciais, podendo chegar, dependendo da linha, em até 25 anos. Tá. Estão repetindo até algumas perguntas aqui, porque eu não consegui fazê-las antes, mas agora está perguntando se os rodapés do laminado têm resistência à água. Essa é uma pergunta. E também sobre piso laminado, você já tinha comentado, mas talvez a pessoa não estava presente no momento, se ele pode dispensar acabamentos nas transições de ambientes. Então, você explicou que existem linhas que podem sim, né? Linhas específicas. Sim, com algumas regrinhas, né? Você pode dispensar a transição em 2 linhas específicas da Duratex, que são as linhas chamadas Ultra, nas quais você segue a regrinha de no máximo 90 metros quadrados e no máximo 12 metros lineares em todos os sentidos do piso. Teve uma pergunta também se é obrigatório o rodapé. O uso de né? rodapé, isso. As 2 perguntas. Primeiro, se é obrigatório e segundo, se ele é resistente à umidade. Foram 2 perguntas que se somaram. No caso do laminado, o rodapé é fundamental. Por quê? Porque você tem que dilatar o perímetro dele. Lembra que eu falei que ele retrai e dilata, retrai e dilata, dependendo de temperatura e umidade? Então, ele precisa de espaços para, nesse momento em que a umidade está muito elevada e que ele vai ocupar esses espaços. Na hora que a umidade está muito baixa, ele vai retrair. Então, eu preciso ter um espacinho ali, que também é determinado por cada fabricante, uma medida diferente. E para que esse espaço desapareça na obra, eu preciso ter o rodapé. Então, os vinílicos têm regras, comentou. os vinílicos são bem mais livres com relação a isso, tá? As necessidades deles são bem mais estreitas do que as necessidades dos rodapés. E antes da pergunta da Mônica, só completando, teve gente que perguntou se tem rodapé resistente à umidade. Tem. Tem os não resistentes à umidade e tem os resistentes à umidade fabricados de poliestireno. Ah, sim. Tá? Comentaram aqui também sobre o poliestireno. Então, a Mônica comentou que ela fez uma obra e lamentou que não tinha o rodapé, ela colocou o vinílico e teve que usar um rodapé de madeira. Não existe mesmo, né? O rodapé feito do material vinílico. A gente tem que sempre combinar com algum, ou com o poliestireno, que você comentou agora, perfeito, com a madeira. Isso. Se você quer dar para o rodapé a mesma característica do vinílico, de poder derrubar um balde d'água sem precisar correr rapidamente, tá? Você quer que o rodapé tenha essa autonomia também, aí você parte para os rodapés de poliestireno. Se você
não está preocupado com isso, se você, e está ok, pode comprar um rodapé aí de MDF e aplicar. Só que o rodapé de MDF não vai ser resistente à umidade. Estão perguntando o que é perfil 5 em 1. Eu também não sei o Legal. que é, não. É que a Quickstep, ela desenvolveu um perfil que ele faz todas as opções de transição do piso laminado. Então, por exemplo, a gente ia orçar um piso laminado antes desse perfil, a gente tinha que definir claramente, não, aqui eu vou usar uma junta de redução, que é aquela que o laminado vai ficar um pouquinho mais alto do que a outra parte. Aqui eu vou ter que usar uma junta de dilatação, que é aquela onde eu vou, muitas vezes, laminado, né? Então é o mesmo nível, que a gente chama de perfil T, e o perfil terminal, que é aquele onde, quando o laminado termina em algo, numa esquadria, numa pedra. Então, a Quickstep desenvolveu um perfil que ela chama de inciso, que ele vem com todos esses atributos. E na obra, na hora que você identifica a necessidade, com uma lixa que vem junto, você remove algumas partes dele e usa ele exatamente para aquela necessidade. Então ele ele se transforma na obra em redução, se transforma em dilatação, e se transforma em terminal, se transforma em acabamento de escada, e tem um quinto aí que eu não estou lembrando agora. O pessoal, por isso que ele é pode me ajudar. Isso, cinco por isso que e ele é 1. 5 em 1. É fantástico. Para a Interessante. gente é muito bom, porque você trabalha com um perfil só, ao invés de trabalhar com 5, né? Então, para logística, para estoque, para a gente trabalhar com o setor de suprimentos, é uma estratégia fantástica da parte deles. Aí, é possível trocar algumas peças deterioradas? Bom, você já tinha explicado, né, que ambos os pisos são fáceis, desmonta. Bom, o vinílico também, o laminado clicado é fácil, né, desmonta, Desculpa, e agora o mandar piso um abraço vinílico para o Elcio também, da né? Riolax, que fez a pergunta, né? Isso mesmo. É possível, sim. Nos vinílicos colados é o mais fácil de todos, porque ele está colado lá no meio, você vai lá, arranca só aquela peça e cola uma outra peça no lugar dela. Nos clicados, seja vinílico, seja laminado colado, também não é um bicho de sete cabeças. Você identificou a peça que está riscada, você vai na borda longitudinal mais próxima, desmancha até aquele produto danificado. Por isso que a gente sempre recomenda você ter uma caixa guardada a mais do piso, ou pelo menos algumas réguas, né? Troca aquela peça, monta de volta, instala o rodapé de novo. Então são duas manutenções muito fáceis. Legal. Durabilidade. E durabilidade, O pessoal está dando qual aí que é até mais 25 anos de durável? garantia, né? Tanto o laminado Eles como o vão durar vinílico. 20 anos se você fizer as manutenções do jeito que a gente está recomendando, viu, Lilian? Certo. Cuidar do piso, né? Ter carinho pelo piso. Eles duram os 20 anos se você fizer essas manutenções. Ótimo. Então, a gente tem aí mais uns 8 minutos, né, até terminar o nosso tempo. Nossa, então, voou, hein? Voou. Então, lá, quanto ao sol, o vinílico tem mais resistência quando está exposto em algum local? Boa pergunta. O vinílico, a Target tem... A Target, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pelos produtos da Target e pela forma da Target de ser. A Target é uma empresa que desde o começo é uma empresa que a água que ela usa, vou voltar lá na questão da responsabilidade, a água que ela usa para esfriar, ela reusa. É uma empresa 100% focada em não contribuir para a escassez de recursos naturais. É uma empresa que 100% do PVC que ela usa nos LVTs é reciclado. Então, quer dizer, um comprometimento muito grande com a gente e com as gerações que estão por vir. E ela tem um produto que ela aplica no acabamento dela, que aumenta a vida útil do piso quando exposto aos raios UV e UV, o UVA e UVB. Claro, todo produto de revestimento, Lilian, com o tempo ele desbota. Pintura desbota, teto desbota, os móveis, né, os tecidos dos móveis desbotam. Se você comparar aquela parte que está próxima à porta de vidro, que toma mais sol, e for numa outra parte da tua casa, e tirar uma peça de qualquer coisa, numa parte onde esteja mais lacrado, e puser um pertinho do outro, você vai ver que eles têm diferenças de cor.
né? Vai Então perceber, né? tudo com o tempo vai baixar um pouquinho, mas são empresas muito preocupadas com isso para que o produto tenha a máxima vida longa possível. Que ótimo. Gustavo, eu estou vendo aí que o pessoal está parabenizando, Legal. estão assim agradecendo, estão até pedindo que tenham mais lives como essa para a gente aprender um pouquinho mais sobre os produtos. Nós, como especificadores, até também às vezes temos dúvidas, por isso que a gente tem parceiros como você para poder sanar as nossas dúvidas, ajudar a gente a atender melhor o nosso cliente. E a gente sempre fala, sempre com a ajuda de um técnico, de um profissional, para a gente tomar nossas decisões, né? Porque uma obra custa caro e é ali que você tem que economizar. Não é na hora de contratar um profissional, não é na hora Verdade. de tomar uma decisão que você vai economizar. Então, procurar também empresas sérias como a sua, que trabalham realmente com responsabilidade, que dão assistência, que ajudam a gente, o profissional e o cliente, a ter um melhor resultado na obra. Quero agradecer, em nome do IARC, a sua presença aqui. Foi muito bom para a gente. A gente pode bolar outras lives aí com assuntos também pertinentes a todos, né? Nós da área da construção civil. A gente está sempre aprendendo. Eu sei que você também tem conhecimentos excelentes aí na área de acústica. A gente pode combinar algum assunto nessa área também. Claro. Então, quero agradecer a tua presença, agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E é isso aí. Então, também agradecer o pessoal que participou com a gente, que esteve junto aqui. Foi bem legal. Também, se você quiser falar alguma coisa agora no final. Obrigado, Lilian. Olha, eu estou vendo, tem bastante gente falando aí, vamos vinílico. Eu agradeço muito o convite de vocês. Recomendo muito os pisos laminados, tá, pessoal? A DivPlus se preocupa muito em trabalhar com empresas muito sérias. Você pega uma Quick Step, por exemplo, que é a fabricante de piso laminado, uma empresa belga com 60 anos de mercado, né? Começou lá atrás com os linheiros Gustavo, só deles. para te avisar, tem 20 segundos restantes Então aí, tá bom, tá? agradecer aí a oportunidade, Porque senão vai cortar. dizer que nós estamos à disposição. Foi um prazer, viu, Lilian, conversar com você. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer todas a vocês do IARC aí pelo prestígio que vocês nos dão. Tá bom? Valeu. Um Um abraço. abraço.